Então, acho que a gente pode abrir esse debate começando com o assunto desse mês, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele pode progredir para o regime semiaberto a partir de 6 anos de cumprimento de pena. O julgamento dele e de outros 7 réus acusados pela trama golpista terminou agora, na última quinta-feira. Todos foram condenados pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ainda cabem recursos. E agora, bom, para isso que a gente vai entender aqui esses próximos passos. Então, eu queria começar, meninas, essa primeira rodada tentando entender com vocês, advogadas maravilhosas, um pouco desses próximos passos e já ia pegar também um pouquinho do que vocês acharam, de como foi desse resultado, já pincelar a opinião de vocês para a gente começar essa rodada. Pri, se você puder começar, por favor. Boa tarde, Bia, as minhas colegas aqui de bancada, toda a nossa qualificada audiência. Bia, a gente precisa aqui dividir inicialmente em 2 partes, né, essas decisões, essa decisão que foi aqui, que terminou na quinta-feira. A primeira parte, eu me solidarizo ali com essa parte processual. Então, processualmente falando, independentemente de ser julgamento de João ou de José, a gente tem ali algumas problemáticas que foram até mesmo levantadas pelo ministro Fux, como, por exemplo, a suspeição, a questão da prerrogativa de foro, que toda hora ali o STF modifica o seu entendimento. São questões que, por que elas são processuais para a nossa audiência entender rapidamente? Elas antecedem, e aqui nem se discutiria, por exemplo, se teve o atentado ali, né, a abolição, se teve a tentativa de golpe, se não teve, que são questões meritórias, o dano qualificado. Então, num primeiro momento, se discutiria ali processualmente. Mas é claro que, como visto por todos nós, isso não foi acatado, foi um voto vencido. E, a partir desse voto vencido, Bia, quais seriam ali os próximos passos para a defesa? Tem um recurso no processo que chama embargos infringentes e de nulidade. Ele seria possível, por quê? Lá no Código de Processo Penal, e eu quero ser o mais didática possível, porque embora sejam termos jurídicos e técnicos, né, todo mundo agora já sabe que são embargos infringentes, enfim, as pessoas, graças a Deus, tomam conhecimento a respeito desse recurso. Se fosse um julgamento qualquer do João ali num primeiro grau, esses embargos infringentes seriam cabíveis. Por quê? Havendo um voto desfavorável, né, para ali o acusado, poderia se discutir novamente a matéria processual e ou a matéria penal. Se é absolvição, se não é, se cabe regime, se não cabe. Entretanto, Bia e toda a nossa audiência, há uma problemática envolvendo quando há prerrogativa de foro. Porque em havendo prerrogativa de foro e sendo julgado ali pela turma, como foi o que aconteceu na primeira turma, o STF, desde 2018, ele tem um entendimento, quando então julgou o Maluf, de que quando esses embargos são possíveis no plenário, que são 11, teria que ter 4 votos que seriam ali de absolvição. E fez a extensão desse entendimento para quando esses recursos, as decisões, fossem das turmas. Então, a turma ela tem composição de 5. Então, eles fizeram um cálculo para menos, colocando 2 pessoas. E o que isso quer dizer? Como só o voto do ministro Fux teria sido ali favorável à defesa, não há, num primeiro momento, essa possibilidade tecnicamente, mas não quer dizer que a defesa não possa fazê-lo, porque em fazendo e não sendo conhecido, poderia, não quer dizer que vá, poderia então ser levado ao plenário e se discutido isso mais uma vez. Agora, o recurso cabível, tecnicamente, posteriormente, são os embargos de declaração, Bia. E o que acontece nos embargos de declaração, para eu finalizar aqui, né, e te devolver a palavra? Ele não ataca diretamente o mérito. Então, os embargos de declaração, o que eles fazem? Né? Eu falo eles porque são ali no plural. Ele vai atacar uma contradição, uma omissão, uma obscuridade ou uma ambiguidade. Então, ele até pode, de forma bem excepcional, acabar atacando o mérito, mas não é o fundamento recursal. Bom, vou continuar aqui rodando a mesa nesse sentido e depois a gente abre e começa o debate efetivamente. Mônica, então suas impressões sobre o julgamento. Eu vou... Primeiro, brilhante explanação da Priscila, então eu vou sair da esfera jurídica e dessa parte técnica toda, porque hoje o Brasil, que durante a Copa do Mundo é composto de 120 milhões de técnicos de futebol, hoje é composto de 200 milhões de juristas, todo mundo aí discutindo embargos infringentes, gente, que a gente só foi aprender no terceiro ano do curso de Direito, mas entendo que a discussão política também é muito importante, e quando a gente fica na discussão jurídica e dos detalhes do processo jurídico,
especialmente esse processo penal dentro do Supremo Tribunal, a gente acaba afastando muita gente que às vezes quer saber, mas o que aconteceu? E o que tem agora essa condenação? O que isso implica? E aí tem algumas questões. Eu sou lavajatista, aliás, não sou mais, mas já fui muito lavajatista. Minha pauta é o combate à corrupção. Eu acompanhei muito de perto, lá atrás, na época do processo da condenação e da prisão do presidente Lula. E, assim, muitas coisas que eram ditas ali hoje estão sendo ditas exatamente da mesma forma, até as frases são as mesmas. Por quê? Porque a nossa lei, o nosso processo, ele é muito complicado, ele é feito exatamente para dar problema, para poder ser questionado. E teve ali algumas dessas questões, que são as questões, os preâmbulos, que eram levantadas ali em relação ao julgamento no Supremo e que estão sendo levantadas de novo hoje e que, no caso do Lula, provocaram a anulação do processo. O processo todo foi anulado porque estava sendo julgado no lugar errado. Ou seja, não é que não houve o crime, não é que aquela corrupção toda desvairada não aconteceu, não é que havia inocência, mas por uma questão processual, ele foi solto, foi libertado e hoje é o nosso presidente, tudo dentro da lei, tudo dentro da lei. Então, quando a gente fica nesse lugar, a discussão, a gente esquece que aqueles crimes aconteceram, aquela corrupção aconteceu. E o que nós temos que entender hoje é, inclusive no voto do ministro Fux, condenou Mauro Cid, condenou Braga Neto, porque entendeu que houve uma trama golpista, entendeu que houveram fatos de planejamento e de execução, e isso é errado. Então, nós como país, como sociedade, podemos até discutir as questões processuais, e isso é muito importante, porque o Estado, o devido processo legal e o Estado de Direito estão acima de tudo. Mas é também importante entender que essas condenações vêm combater a impunidade, porque se a gente deixa e fala, não, tem questões processuais, deixa livre, o que nós estamos fazendo no caso do processo do Lula era fomentar a corrupção e nós vimos que ela voltou a crescer, e no caso de um processo de eventual ataque à democracia, isso vem enfraquecer a democracia. Então, é um paradoxo? Pode até ser, mas é importante entender que esta é uma decisão que vem combater a impunidade e nós não podemos achar normal que atos preparatórios, uma discussão para um golpe, possa passar impune. Jazz, além das suas impressões, queria aproveitar esse ganchinho da Mônica e te pedir também uma opinião sobre uma possível anulação. A Mônica citou anulação lá para frente. Eu ouvi isso de alguns aliados nos últimos dias. O STF logo vai se renovar, tem aquela data limite de 75 anos, né, para os ministros. Então, tem algumas pessoas que acreditam em anulação lá para frente. O que você acha? Não, eu acho que esta, inclusive, é a visão mais positiva no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa pergunta ela é muito boa. Por quê? Porque ela coloca à margem do que a gente precisa entender que são também os próximos passos. Quando a gente olha para a defesa, quando a gente olha para o voto do ministro Fux, que foi tão falado e comentado, ele é um voto que abre várias possibilidades de nulidade. 3, Bia. Primeira, a nulidade em relação ao foro, a competência absoluta não ser do Supremo Tribunal Federal. A segunda, da competência não ser da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que deveria ir a plenário, porque o foro estendido seria sobre o presidente da República. Na configuração, é claro que se for presidente da República, o pleno quem julga. Inclusive, foi um dos momentos mais interessantes do julgamento. O ministro Fux até relembrou que julgou pessoas comuns, do caso do 8 de janeiro, no pleno, mas que o presidente, ou então o presidente, nessa lógica de foro, estaria sendo julgado apenas pela primeira turma. E terceiro, e talvez a nulidade mais séria dentro desse processo, é no que se trata do cerceamento do direito à defesa em tempo hábil e no que é o data dump aí, muitos dados, inabilidade de ver essas provas. Porque quando a gente olha pelo tempo, o tempo desse julgamento foi muito célere. Aos críticos que disseram que Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado muito rápido, eles encontram agora um processo muito mais rápido. Um processo que destoa de toda a lógica nacional. Nós vimos recentemente o ex-presidente Collor ser condenado em um processo que estava sendo já em trânsito há mais de 7 anos. Então, a gente também precisa olhar para isso e entender que as defesas, elas alegam isso, e o ministro Fux, juiz de carreira, mais de 40 anos aí, já legitimou. E aí vem o que vai ser a estratégia, porque por mais que os embargos infringentes possam até ser uma realidade, como a doutora Priscila bem trabalhou aqui,
no final do dia, o que vai acontecer é que existe uma dificuldade de imaginar que, se os embargos forem, vai mudar mesmo as condenações drasticamente. Possivelmente não. Então, hoje, o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, eles têm uma expectativa de nulidade no futuro, porque o próximo presidente da República provavelmente indicará 3 ministros do Supremo. Tendo em vista que já há 2 ou 6 nessa configuração, se os 3 novos fossem indicados, a maioria, no sentido político, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal, mudaria, ela seria alterada. E com isso, ele poderia vir nessa questão da nulidade que o voto do ministro Fux abre. O outro caminho seria um presidente da República que desse, quem sabe, uma anistia. Lisiane, concorda com as meninas? Discorda? Conta um pouquinho pra gente da tua opinião. Boa tarde a todos. Eu concordo com a doutora Priscila no sentido dos embargos infringentes, né? Como a construção dos embargos infringentes, né, em relação à turma é uma construção jurisprudencial, o voto do Fux abriu total caminho para a defesa, né? Porque é possível de discutir uma jurisprudência. O que a gente tem é o regimento interno do STF que fala, quando está no plenário, 4 divergentes dos 11. Então, para a defesa, eu acredito que abriu um caminho bem interessante, um caminho para se criar um precedente. Uma coisa interessante também que eu queria trazer, e eu tenho ouvido, é a questão de repente, a defesa levar o processo para alguma corte internacional. Né? Acredito que as doutoras já tenham ouvido falar, né? De repente levar para uma corte interamericana, algo do gênero, né? O que também não mudaria expressivamente a condenação, né? Apenas uma sanção para o próprio país. Então, assim, do julgamento, eu acredito que a gente tem alguns caminhos a seguir, tem passos que é possível para a defesa, tem as questões de nulidade, né? As preliminares do processo que foram levantadas, mas aí teria que ser via recursal, né? Teria que abrir o recurso para que isso acontecesse. Vale lembrar que o Lula, novamente fazendo paralelo, sim, porque é até engraçado, assim, os roteiristas do Brasil conseguiram, eles estavam sem ideia, fizeram o mesmo processo, só que do outro lado, a defesa do Lula levou também para a Corte Internacional, sim, levou para a ONU, tanto que ele vive falando aí que ele foi inocentado na ONU, e não adianta, isso não muda nada.